Mas quando eles conseguem fazer bem, daí vem a motivação. Quando você realiza, consegue fazer bem, não há nada mais prazeroso do que você, nossa, essa sensação de dever cumprido e da evolução. Eu digo que o grande prazer que todos nós temos é de um crescimento permanente. Não adianta você se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você ontem, com você no passado. O que eu fiz ontem? Como é que eu posso melhorar? Com o primeiro mandato. Agora, um aspecto interessante que você comentou um pouco, né, desse trabalho social que você faz, na formação desses jovens, né? Então, o que a gente percebe no esporte, de uma forma geral, é que as pessoas vêm sempre de uma família muito humilde, que consegue lá enfim, né, vai fazendo a sua carreira de uma forma muito tranquila, humilde, com muito esforço, com muita garra, né? Como acontece dentro das empresas, os estagiários que entram com muita garra, com muita vontade de aprender, e ele vai galgando um espaço maior. E aí ele chega, às vezes, num cargo de destaque ou num cargo de liderança, ou ali uma pessoa que teve um resultado legal e acabam sendo evidenciado como esportista também. E essas pessoas se tornam extremamente vaidosas e arrogantes. Isso é um aspecto que está sendo trabalhado muito nas empresas, este lado da vaidade e da arrogância. Como você trabalha isso junto com o teu grupo de esportistas? E, volto a dizer, a diferença entre homem e mulher, como que é essa questão de arrogância e vaidade? Eu acho que isso aí não é de gênero, não. Isso aí é do ser humano. Do ser humano. Né? A mídia é algo sedutor. Né? Alguém que vem de origem humilde, de repente se vê, né, nas televisões, nos jornais, o que é que seja, talvez caia nessa armadilha de imaginar que eu brinco dizendo, o pessoal não gosta quando eu digo, mas muitas vezes, né, a mídia tem papéis do tipo, quando você ganha, eles tentam fazer crer que você é melhor do que você é na realidade. E você se ilude com isso. Sim. E quando você perde, eles pintam um quadro mostrando que você é bem pior do que você é. E você se deprime com isso. Então eu costumo dizer que com certeza é extremamente importante o papel, né, da mídia nessa história toda, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse tipo de problema, porque as vaidades não... Agora, o grande desafio, quando alguém é elevado a uma situação digamos, como é que se diz, ele é promovido, ele se torna titular, por exemplo, um ícone da seleção, de um time ou de uma empresa, que ele continue demonstrando, para ele continuar liderando. Uma coisa é ele ser chefe, outra coisa é ele ser líder. Uma coisa é ele ser o líder ali dentro, outra coisa é você ter uma faixa de capitão. É uma coisa que depende. A questão é a seguinte, ele vai ter, para continuar inspirando as pessoas, demonstrar aquele mesmo nível de obstinação, de determinação que ele demonstrava antes. Há uma frase muito interessante, está até no livro, do Bill Russell, que foi um grande campeão de basquetebol, que ele dizia o seguinte, ele compara o ego à energia, ele usa a forma da energia, E igual a MC2. Se bem utilizado o ego, no sentido da sua identidade própria, essa coisa de você querer fazer bem, criar esse ego coletivo, que ainda é mais importante, né? Como a energia, se bem utilizada, ela move o mundo. Se mal utilizada ou mal direcionada, ela é danosa. Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente estar muito atentos, e é um dos grandes, talvez, vilões no que diz respeito à construção da equipe e à manutenção de bons resultados. Sim. Bernardinho, vamos para mais um intervalo, voltamos já com Roda Viva, acompanhado esta noite na plateia por Fernanda Pajares, estudante de jornalismo, Felipe Reis, historiador forense, e Vanessa Oliveira, estudante de... Roda Viva está entrevistando hoje Bernardo da Rocha Rezende, o Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Bernardinho, eu vi uma entrevista recente em que você comentava a escalação do time do presidente Lula. O time não está escalado ainda para o segundo turno, né, para o segundo round desse jogo, mas o que eu queria perguntar, não exatamente para você repetir o que você mencionou, mas isso, se realmente essa transposição que se faz, a própria mídia faz com muita frequência, de algo que acontece num campo de esporte para um país, faz sentido? Guardadas as devidas proporções, e elas são, digamos, numericamente, proporcionalmente bastante diferentes, algum sentido faz. É sempre um time, é sempre gente, há um objetivo comum. O país é um time? Deveria ser. Acho que o grande problema está aí. Não se vê como um time. Mas é viável um time desse tamanho? Por que não? Assim, coordenar tudo isso? Eu acho que você tem que coordenar, eu acho que você tem que ter coordenadores. Não adianta você imaginar que vai ter um líder só carismático e tal, porque isso não existe nem num time de 15. Tem que ter líderes ali dentro, dentro da quadra, e que, de certa forma, estejam alinhados com o projeto que é de todos nós. O que eu vejo hoje é muita gente buscando o prêmio individual, mas não pensando no resultado final da história. Ah, fiz o meu, o time perdeu, o que adianta? E quando eu falo a questão de você, no caso, ser o selecionador de um universo de pessoas, tem que escolher os melhores. Quem são os melhores? Eu não sou um profundo conhecedor de política, mas
Claro que existem compromissos, comprometimentos que às vezes se amarram em fazer alguma coisa. Mas um país não pode prescindir, né, de talentos nas mais diversas áreas para poder, de repente, transformar a atuação dessa equipe. O fato de Cuba ser uma potência no esporte tem alguma coisa a ver com esse sistema que existe em Cuba de promoção do esporte de cima para baixo, que envolve a mobilização da sociedade? Eles têm um projeto extremamente bem elaborado, né, como em outras áreas, educação, na saúde e tal, embora estejam com muitos problemas. Mas tem um que também, na questão do esporte, de uma propaganda do sistema, ou seja, eles também querem mostrar que o sistema é um sistema extremamente eficiente e veja os nossos esportistas. E é claro que formar um time numa ilha com alguns milhões, né, você controla, monitora, às vezes de uma forma não através do convencimento, você consegue fazer. Agora, há um projeto bem feito. Agora, há um outro sentido de motivação aos atletas cubanos, né, infelizmente, porque eu não estou aqui para, de forma alguma, criticar o sistema, que eles se motivam, assim, eu vou praticar bem, porque é a única forma de repente, sair dessa situação de dificuldade. Quem sabe fugir, escapar, o que acontece muitas vezes. Os atletas cubanos acabam desertando, saindo nas viagens. Já aconteceu muito com o voleibol também. Então, há outros, como acontecia no leste europeu, na época de cortina de ferro e tal, também queriam, de uma certa forma, mostrar essa capacidade, essa superioridade através dos resultados esportivos. E quando a gente tem países como Sérvia e Montenegro, certamente, quer dizer, como nome para a gente não é uma tradição, Que embora agora tenha serve, uma né? força Inclusive cultural. a cisão. A última competição que competiram como tal foi essa última Mundial do Japão. Na realidade, né, sendo uma fração da antiga Iugoslávia, que era um país, né, antiga Iugoslávia e suas atuais configurações, que ele é o brasileiro da Europa, todos dizem isso. No futebol, todos os esportes coletivos com bola, eles são bons. É o basquetebol, que eles são fantásticos, todas aquelas nações ali. Futebol, voleibol, futebol são muito habilidosos, bons jogadores. Handball, enfim, waterpolo. Então eles têm essa característica e são extremamente competentes no que diz respeito a gerir equipes. Os treinadores dessas nações, eles giram o mundo em várias áreas, porque são muito competentes no que diz respeito a essa questão de montar equipes. Eu não sei de onde vem isso, mas é uma característica avaliada por eles. Então, há muitos países que têm essa qualidade, né? Hoje a Rússia é a grande herdeira da União Soviética, mas há outras nações da antiga União Soviética que hoje estão voltando a crescer. O primeiro baque da questão financeira também, econômica, etc. E hoje eles estão se reestruturando e retomando o seu espaço no que diz respeito ao mundo. No caso do voleibol, então, só o dinheiro não resolve. Quer dizer, você não faz um Dream Team, um Barcelona, um Real Madrid. Eu acho que isso não resolve em nenhuma área, né? Está claro aí eu digo, quando aconteceu a Copa do Mundo e várias comparações foram feitas, né? Primeiro, criticar depois da coisa acontecida é fácil, você não está ali, é tudo tão simples. Só não perde quem não joga. Jogou, você pode perder. Né? Mas o fato é que eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para aprender. Que lição podemos extrair daquela experiência? A lição mais clara é que o talento por si só não basta. O dinheiro pode até comprar o talento, mas ele não basta. Tem que haver comprometimento, trabalho. Né? Vimos agora o Internacional sendo campeão do mundo contra uma equipe muito superior. Se apenas a questão econômica bastasse, não precisa nem jogar. Quem investiu mais? Vou dizer, esse aqui é 100 milhões de euros, desse aqui 100 milhões de reais. Portanto, ganhou. Não entra em campo, já dá o troféu. Né? Você sabe farejar um craque? Quando você começa a lidar, treinar uma equipe, você sabe qual é aquele talento que mais no futuro ele vai despontar como maior que um jogador comum? Eu acho que o tempo ele desenvolveu uma capacidade de perceber algumas qualidades, né? Até que ponto ele vai se transformar realmente, depende de uma série de circunstâncias e situações. Mas eu, por exemplo, na questão do Ricardinho, eu acreditei, quando muitos ainda tinham dúvida, e outros mais, eu acreditei. Quer dizer, nós vimos que ali tinha um potencial diferente, né? Eu vejo, assim, digamos, eu hoje desenvolvi essa capacidade. Os números são muito importantes. Eu leio muito a respeito de equipes que usam, né, no esporte americano, que é muito profissional, e o americano que tem muita essa obsessão por números. É claro que é o número, né, analisado sobre uma questão também intuitiva, em que momento, em que situação, não é apenas um número seco. Mas é muito importante que a gente olhe, aquele cara tem um biotipo, aquele cara tem um talento, mas o quanto ele efetivamente produz de resultados. Então você vê realmente o track record, o histórico desse cara. Né? Então você vê, não, ele não produziu, mas ele atuou muito bem aqui, olha como ele possibilitou à equipe um crescimento. Então eu acho que assim, nós desenvolvemos uma capacidade de avaliar, né, potenciais interessantes. E avaliar um jogador